Antes desse vídeo começar, eu quero deixar claro que isso aqui, de forma alguma, é uma apologia ao antissemitismo ou uma apologia ao nazismo. Todo o conteúdo que eu vou apresentar a partir de agora é um conteúdo histórico, cultural e verdadeiro. Então eu deixo aqui claro que isso não é apologia, isso é cultura, porque a cultura deve ser repassada para que jamais as barbáries do passado se repitam. Vamos ao vídeo. Quando a gente pensa em Alemanha, é muito normal que o nosso cérebro associe a Segunda Guerra Mundial, né? Aquele período que se estabeleceu de 1939 a 1945. Porém, se a gente quiser estudar Hitler, se a gente quiser estudar a história da Segunda Guerra e, sobretudo, a história da Alemanha, a gente tem que voltar um pouco atrás para o período de 1914 até o período de 1918, ou seja, né, a Primeira Guerra Mundial. Assim como na Segunda Guerra Mundial, aquele país que foi considerado o grande vilão também da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha, assim como na Segunda Guerra, na Primeira Guerra também foi considerada os grandes perdedores da Primeira Guerra Mundial. Então, claro, como todo perdedor de guerra, né, vai acabar tendo retaliações. Então, os países que venceram a Primeira Guerra Mundial aplicaram na Alemanha um duro golpe, uma retaliação monstruosa que machucou muito a Alemanha. Essa retaliação ficou chamada como o Tratado de Versalhes. Dentre diversas atitudes prejudiciais para a Alemanha no Tratado de Versalhes, como punição por ter perdido a Primeira Guerra, estavam as mais famosas. A Alemanha não ia poder extrair mais nada das suas posses extraterritoriais. O que significa isso? A Alemanha não poderia mais extrair recursos naturais de suas colônias. Veja bem, a França, a Inglaterra, como vocês sabem, eram países que tinham colônias, né? Eram países que exploravam os recursos naturais de outros países e traziam para os seus próprios, né? Então, a Alemanha foi punida. Ela não podia mais extrair recursos naturais de suas colônias. Então, você deve estar perguntando, tá, tudo bem, e daí? Não é e daí. Imagina um país que não pode ter café, que não pode ter baunilha, que não pode ter chás, que não pode ter pimenta. Imagina um país que não pode ter estimulantes naturais. Então, foi isso que aconteceu com a Alemanha. Eles não podiam ter mais isso como punição pelo Tratado de Versalhes. E aí as coisas começaram a ficar muito feias para o lado da Alemanha. Evidentemente que por conta disso a Alemanha se desesperou. Não posso mais extrair recursos das minhas colônias. Então, como eles não tinham mais estimulantes naturais, a Alemanha se viu obrigada a fabricar artificialmente, a fabricar quimicamente tais estimulantes naturais. É aí que chega a grande história da Alemanha e de Hitler com as drogas que vocês tanto queriam ouvir falar. Então, tudo isso, pessoal, fez com que a Alemanha tivesse que criar tudo artificialmente. Não tem café? A gente cria alguma coisa que é semelhante ao café. Não tem chá que nos acalme? A gente cria alguma coisa que é semelhante ao chá. Bom, eu não tenho uma coisa que me deixa concentrado, nenhuma vitamina, nenhuma fruta que me deixa concentrado. Não tem problema, a gente cria quimicamente com a indústria farmacêutica. Aí que surgiu o grande boom farmacêutico, né? E nos anos 20 foi onde mais teve esse boom farmacêutico na Alemanha, mas começou logo após a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha não conseguia mais extrair produtos das suas colônias. Então, evidentemente, se criou um grande produtor de químicos, né? A Alemanha se tornou o país que mais produzia medicamentos, drogas e químicos em todo o mundo e, inclusive, vendia para os outros países. Para vocês terem noção da loucura do que foi a Alemanha nesse período, ó, esse aqui é um livro que fala sobre como a Alemanha utilizou drogas nesse período e tudo, né? Olha o que está escrito aqui. Está escrito aqui, pessoal. Eu vou ler para vocês, está escrito aqui. Olha só. Em 1926, o país estava entre os maiores produtores de morfina e era o campeão de exportação de heroína
95% da produção de heroína da Alemanha ia para o exterior. Entre 1925 e 1931 foram fabricadas 91 toneladas de morfina. Ou seja, aí, com essas punições do Tratado de Versalhes, como eu falei anteriormente, a Alemanha, que estava muito mal das pernas economicamente, ainda estava nesse período, mas ela criou um boom farmacêutico, onde era liberado as drogas à solta. Imagina, morfina, pessoal. Morfina, hoje, atualmente, a gente só usa isso em casos muito sérios de dor, entendeu? Cocaína, naquela época, a Alemanha usava normalmente. Então, para vocês terem noção de como que era. Evidentemente que a Alemanha surfou economicamente com esse novo jeito de fazer a economia girar, com esse novo boom farmacêutico. Porém, como nem tudo são flores, a Alemanha, inclusive tem um livro que fala sobre isso, que é Berlim Alexanderplatz, que relata a Alemanha desse período. Pessoal, a Alemanha virou praticamente uma zumbilândia. As pessoas, grande parte, 1 a cada 10 alemães eram praticamente viciados em drogas. Então tu via na rua, os alemães pareciam um submundo. Imagina, crise econômica muito forte. E as pessoas todas viciadas em drogas fortíssimas, né? Sem, como é que eu vou dizer, sem esperanças, né? Desolados, e também o mundo da prostituição naquela época era gigantesco. Então a Alemanha parecia assim um inferno, um filme de terror. E é aí que o Hitler começou a mostrar os seus primeiros atos de horror, de barbárie. Foi bem nesse período e eu vou contar para vocês. Então, pessoal, a partir de 1933, visando mudar o quadro grave de dependência química, o parlamento alemão, que já estava todo ocupado de forma ditatorial pelos nazistas, resolveu internar de forma compulsória os viciados em drogas. Tá? Olha aqui o que está anotado no livro, para vocês terem uma noção do horror que foi isso, das atitudes ditatoriais de Adolf Hitler. Tá? Então eles internavam compulsoriamente os viciados em sanatórios fechados, e a permanência podia ser prolongada de forma ilimitada via decisão judicial. Olha só, não pouco tempo depois disso, os consumidores de drogas foram também colocados em campos de concentração. Muitas pessoas achavam que só os campos de concentração, que só iam para os campos de concentração judeus. Não, pessoal, pasmem, iam pessoas de cor, infelizmente, iam pessoas também que eram deficientes físicos, muitas vezes, que tinham deficiências mentais, iam ciganos, iam inimigos do regime e também iam viciados. Hitler, através de decisões absurdas e ditatoriais, decidia quem morria ou não nos campos. Agora eu vou mostrar uma foto aqui para exemplificar essa tristeza, pessoal, aqui desse período, tá? Só procurando para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma ficha de registro central para combate de delitos relacionados às drogas, onde Hitler decidia quem sobrevivia ou não. Essa listinha aqui, pessoal, tá? Essa listinha aqui é uma listinha da época, onde ele decidia quem vivia ou não e colocava no campo essas pessoas que eram viciadas. Foi um horror. E vocês acham que é só isso? Não, não está nem perto. Sentem que lá vem história. Agora eu vou falar uma coisa muito chocante para quem é sensível, pessoal. Em 1935, a partir de 1935, o Hitler começou a fazer esterilizações compulsórias e obrigatórias nas pessoas. As pessoas que ele achava que era viciado, ele ia lá de forma química, de forma manual, através de cirurgias, e ele deixava a pessoa estéril, para que essa pessoa não se reproduzisse. Isso é muito triste. Ele não fez isso somente com viciados, mas ele também fez isso com pessoas, é de chorar, pessoal. Ele fez isso com pessoas também que eram deficientes físicas e que tinham problemas mentais. Porque segundo a cabeça doida do Hitler, segundo a cabeça perversa do Hitler, a Alemanha tinha que ter uma raça que, segundo a loucura dele, era pura, a raça ariana. Isso foi muito triste. Imagina esterilizar as pessoas, pessoal.
tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. E aí, claro, que com esse discurso antidroga dele, né, ele começou a também aumentar o seu discurso antissemita. Antissemitismo, para quem não sabe, é ódio aos judeus, tá, pessoal? Aqui vou mostrar uma coisa para vocês, o que ele colocava nas escolinhas para doutrinar os alunos, para doutrinar as criancinhas pequenininhas, tá? Isso aqui é um desenho, tá? Isso aqui é um desenho que ele colocava nos livros, pessoal. Nos livros de educação infantil, tá? Eu vou ler para vocês o que significa esse desenho. Uma mistura de combate às drogas e antissemitismo, mesmo em livros infantis. Assim como às vezes é difícil, estava escrito em alemão assim, ó. Assim como às vezes é difícil diferenciar os cogumelos venenosos dos bons cogumelos, às vezes é muito difícil reconhecer judeus como trapaceiros e criminosos. Olha que horror isso aqui. Aqui então, o cogumelo que a criancinha tem que eliminar, né, a droga, é uma metáfora para os judeus. Então a lavagem cerebral era tanta que isso ia parar até nas classes, nas escolas infantis, tá? Para desde pequeno doutrinar as pessoas a serem, as crianças a serem do mal, a serem antissemitas. E pessoal, por mais que os discursos do Hitler eram todos antidrogas, a gente viu que é tudo da boca para fora, é tudo balela, né? Porque como a gente viu lá no começo desse vídeo, a Alemanha utilizou, inclusive na época que o Hitler já tinha o comando ditatorial da Alemanha em suas mãos, ele utilizou muito as drogas como mercado, né, como comércio. Então isso é uma hipocrisia. Então olha só o que está anotado aqui, ó. Apesar do consumo com todas essas atitudes animalescas e brutais de Hitler, de ter feito os horrores que fez, isso ter diminuído o número de viciados e etc, e o número de consumo de morfina, de cocaína e drogas desse estilo, Hitler era um verdadeiro hipócrita, porque ele utilizava drogas, pessoal. Ele tinha um doutor chamado Dr. Morel, que a partir de 1936 via ele todo o santo dia. Vocês sabem aquela saudação nazista que é muito comum, que eu jamais vou fazer aqui, mas que é de ficar com o braço erguido. Então Hitler às vezes tinha umas passeatas que ele ia de carro, então ele tinha que ficar com o braço erguido por muito tempo. Então ele pedia para o Dr. Morel aplicar uma injeção estimulante nele, que permitia que o braço dele ficasse erguido durante horas e horas, sem baixar, e isso não doesse, não ficasse dormente o braço dele. Eu não vou jamais botar um discurso dele aqui também, mas vocês podem pesquisar isso de forma pessoal no YouTube, vocês podem ir, ou outra plataforma de vídeo, vocês podem ir e pesquisar os discursos deles. Vocês vão ver que ele está sempre muito entusiasmado, eufórico, porque ele tomava injeções estimulantes. Então Hitler era um hipócrita. Ao mesmo tempo que ele perseguia a droga, ele liberou Pervitin. O que é Pervitin, pessoal? Vocês já viram a série Breaking Bad, aquela série do químico que fabrica drogas? Então, ele fabrica o crystal meth, a metanfetamina. O Pervitin, naquela época, era o crystal meth. A mesma composição, pessoal. A mesma composição. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó, essa composição, essa era a composição do Pervitin, a mesma do crystal meth, então era a droga cristal. E Hitler utilizava isso nos seus soldados, pessoal. Ele utilizava para quê? Para os seus soldados, aqui, olha aqui, ó, isso aqui eram os laboratórios, tá? De fabricar Pervitin. Olha só as propagandas, pessoal, de Pervitin. Todo mundo podia comprar na farmácia cristal, metanfetamina, pessoal, droga muito forte. Isso aqui é uma propaganda da época, pasmem, olha aqui. Isso é uma propaganda da época. Uma dona de casa com seu Pervitin, tá? E na propaganda dizia assim, ó. Mais satisfação no trabalho doméstico. Um tipo de pralina com metanfetamina. E também dizia que era bom para as crianças, né? Para ficarem mais revigoradas e ter mais atenção na aula. Então, Pervitin, que é uma droga, que é um cristal meth, rolava solto, tá? Tanto para a sociedade alemã, era vendido em farmácia isso, tá? Era vendido em farmácias, pessoal. Tá? E ele também utilizava nos seus soldados. Para quê? Porque numa guerra, tu precisa que, quanto menos tu dormir, melhor. Porque aí tu fica mais acordado, tu fica mais esperto para com o que o teu inimigo pode fazer. Então ele aplicava Pervitin, essa droga, nos seus soldados para ficar uma máquina, para ficarem praticamente super-homens, não dormirem nunca e não sentirem fome. Entendeu? Então é tudo da boca para fora. Hitler foi tenebroso e fazia um discurso antidrogas, mas era uma hipocrisia sem tamanho, até porque ele utilizou muito das drogas na Segunda Guerra Mundial e na sociedade alemã.